2, a partir do verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8, havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas notícias de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a acontecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Pai eterno, nós pedimos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo, que inspirou o coração de Lucas, para que ele fizesse esse registro sobre esses acontecimentos, cerca de 2000 anos atrás. O Teu Espírito Santo que está aqui, que habita em nós, que Ele fale a mim, que Ele fale a cada um de nós nesta hora, que o Teu Espírito Santo esteja metamorfoseando, transformando nossas mentes, nossos corações, alterando, agindo com poder em nós. Nós clamamos a Ti, Pai, para que isso aconteça através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse é um relato bíblico que todo cristão que conhece um mínimo de Bíblia conhece, sabe. É a cena do presépio, conquanto ela tem alguns equívocos. Os pastores foram até aquele cenário ali onde Jesus estava, na manjedoura, e encontraram o bebê. Os magos, ou os reis do Oriente, ou os sábios do Oriente, que não eram reis, eles chegaram a Jesus quando ele já tinha aproximadamente 2 anos de idade e já estava numa casa, já não era mais o bebê de colo. No entanto, vale pelo significado, ou seja, o presépio sugere que até os sábios do Oriente foram para servir ao Senhor Jesus. No entanto, eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Aquilo que aconteceu naquela noite, certamente a noite mais preciosa, a mais bela noite de toda a história da humanidade, quando o menino Jesus nasceu lá nas montanhas de Belém Efrata, cidade que fica muito próxima de Jerusalém. Aquilo que aconteceu e que os pastores viram e contemplaram, os anjos do céu, os sinais dos céus. Aquilo que 2 anos depois, os próprios sábios do Oriente viram. Eles olharam para o céu e viram uma grande luz. Viram uma estrela que brilhava. E eles entenderam através das profecias que eles haviam estudado, que aquela conjunção estelar apontava para um grande acontecimento nas terras de Jerusalém. Aquilo que os anjos manifestaram, ou seja, a glória de Deus diante dos pastores. Vejam só, queridos, toda essa sinalização celestial
as coisas dos céus acontecendo diante dos olhos humanos, as coisas celestiais se manifestando diante dos olhos, diante das retinas dos homens, as coisas dos céus sendo reveladas diante dos homens. Sinais especiais de Deus que se manifestaram a pastores, sinais especiais de Deus que se manifestaram aos animais do campo, sinais especiais de Deus que se manifestaram aos sábios do Oriente, sinais especiais de Deus. Eu quero lhes dizer que sinais especiais de Deus aconteceram naquela noite santa, 2000 anos atrás, lá em Belém, Efrata. E eu quero lhes dizer que sinais especiais de Deus continuam se manifestando hoje. E nós podemos ver os sinais especiais de Deus em nossos dias. Amém, irmãos? Sinais especiais de Deus se manifestaram lá em Belém, Efrata. Sinais especiais de Deus se manifestam hoje, 2000 anos depois, aqui em São Paulo, onde nós estamos. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Amém. Quero lhes dizer que a minha vida tem sido conduzida por sinais especiais de Deus. Nesse caos que a gente vive, milhões de pessoas, nesse planeta, na sociedade que nos dá a sensação de que nós estamos caminhando progressivamente numa direção muito ruim, num processo de autodestruição. Me parece que quanto mais nós nos empenhamos como seres humanos, como sociedade, para arrumar as coisas no nosso planeta, para ajustar as coisas, para fazer coisas ficarem certas, ficarem boas, me parece que quanto maior é esse nosso esforço, piores as coisas vão ficando. Eu não quero ser pessimista, queridos. Eu não quero ser aqui aterrorizador, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho essa sensação de que nós caminhamos progressivamente como sociedade humana numa direção muito ruim de degradação, de deterioração humana. No meio desse caos, no meio desse processo de autodestruição, sinais de Deus ainda se manifestam. Glória a Deus por isso. Por que é que Lucas registra? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. César Augusto, grande imperador, registrado pela história que você lê nos livros de história. Augusto, o grande, César, o grande. O que era o Império Romano, queridos? O Império Romano era uma grande potência mundial, absolutamente degradada do ponto de vista moral. O ambiente naqueles dias, quanto à moralidade, era terrível. Para que você tenha uma ideia, no Império Romano, aconteciam aquelas festas com centenas de pessoas, festas promovidas pelo Senado Romano, centenas de pessoas durante 4, 5, 6 dias, bebendo, comendo, e se entregando a toda e qualquer forma de devassidão sexual. E ali, então, eles tinham as sacerdotisas, que eram as bacantes. E elas incentivavam toda aquela perversidade sexual, promovendo os conhecidos bacanais. Esse era o cenário do Império Romano. As forças militares romanas, elas oprimiam povos, nações. Nações serviam o Império Romano de um modo quase que desumano. Esse era o cenário. Muito diferente do que a gente vive hoje, irmãos. Agora, por que é que Lucas registra César Augusto? Por que é que Lucas faz esse registro histórico? Olha, no ano de César Augusto, imperador romano. Sabe por que ele faz esse registro? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de toda a podridão do Império Romano, mesmo no meio de todas as trevas, sinais de Deus se manifestam, aleluia. No meio deste mundo degradado, nós podemos olhar para os céus e ver os sinais de Deus, aleluia, amém, irmãos? Olhe para o céu, meu querido irmão, no meio desta sociedade apodrecida. Olhe para o céu e veja sinais de Deus, e os sinais de Deus vão se revelar à sua vida.
Amém? E às vezes a gente tem essa sensação muito mais tangível, né, de que os sinais de Deus estão se manifestando. Quarta-feira passada, meus irmãos, eu preguei na primeira igreja batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, o trânsito do Rio de Janeiro está muito pior do que o de São Paulo, viu, irmãos? Verdade. Desci no aeroporto Galeão, e do aeroporto Galeão até Campo Grande, o irmão da igreja que foi me buscar demorou aproximadamente 3h20. Do aeroporto Galeão até a igreja, Campo Grande, um bairro do Rio de Janeiro. Ele disse, está assim todo dia, pastor, qualquer hora. Cheguei em Campo Grande, aquela multidão de gente, muita gente. Uma igreja muito bonita, 111 anos, ministério pujante, muito bonito. Deus abençoou, foi uma noite maravilhosa, pela graça de Deus. Muita gente se entregando ao Senhor Jesus, conversões, culto maravilhoso, um ministério muito bonito, pastor Carlos Elias, grande amigo meu. Mas qual foi uma surpresa, irmãos, que no final, depois de tudo, me chamou a atenção. Acabou o culto, a gente ali conversando com um, com o outro, aí chega um rapaz. E ele me perguntou, pastor, você domina o inglês? Falei, sim, dá para a gente conversar. Eu não sou brasileiro, eu sou paquistanês, não falo português, entendo uma coisa ou outra, estou há 1 mês e meio no Brasil. Eu sou paquistanês, o meu país é muçulmano, eu sou muçulmano convicto. E eu quero dizer, pastor, que eu entrei aqui nesta igreja hoje à noite, ouvi a mensagem da palavra de Deus e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus nesta noite. Um muçulmano, irmãos, um paquistanês. E ele disse, depois tuitou lá, mandou para mim mensagem, colocou lá no WhatsApp. Mandou uma mensagem, pastor, quero continuar falando com você. E eu disse para ele, por favor, não abandone o caminho do Senhor Jesus. Ele disse, pastor, jamais abandonarei o Senhor Jesus, eu viverei para o Senhor Jesus. Um paquistanês muçulmano aqui no Brasil se encontrou com o Senhor Jesus. É luz do céu que se manifesta nas trevas, irmãos. Amém, irmãos? Então, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, tanta coisa assustadora, não é mais o Império Romano, são outras forças governantes. Não é mais César Augusto, são outros poderes instalados, mas o poder do reino dos céus continua se manifestando hoje. Olhe para o céu e você verá a luz do Senhor, você verá sinais do Senhor se manifestando sobre a sua vida. Amém? Agora eu tenho uma advertência para trazer para você. Olha bem para cá. É verdade que sinais do céu se manifestam, como também é verdade que sinais das trevas se manifestam. Pastor, podia passar sem falar isso? Podia. Mas não vou passar sem falar isso. Muito agradável a gente ler parte da Bíblia, aquela que é mais cômoda, aquela que nos agrada, aquela que nos traz conforto. Mas nós não estamos pregando aqui o evangelho da autoajuda. O evangelho não é ajuda, não é autoajuda. Eu gosto de falar isso, pastor Filemon. O evangelho não é autoajuda, o evangelho é ajuda do alto. E se é ajuda do alto, o alto nos dá recados e advertências. Olha, cuidado, porque sinais que se manifestam não são apenas os sinais de luz, não são apenas os anjos, não são apenas os recados de Deus, não são apenas as boas novas que vêm dos céus para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa. Se por um lado o Senhor manifesta boas novas, existe alguém que tem intenções terríveis para a sua vida, que tem planos catastróficos, sinistros para a sua vida. Irmãos, na minha vida pastoral já tive que dizer isso para algumas pessoas, para algumas famílias, para alguns irmãos. Já tive que dizer isso em algumas reuniões de irmãos. Já tive que dizer isso em algumas famílias. Quando eu vejo algumas coisas acontecendo, algumas falas, alguns acontecimentos, algumas coisas se instalando entre algumas pessoas,
Eu digo, eu tenho certeza absoluta que no canto dessa sala agora tem alguém muito maligno, muito sinistro, muito sombrio, que está rindo, está dando gargalhada por causa disso que está acontecendo. Esse é um grande erro que nós cometemos, irmãos. Preste atenção, a gente acha que a manifestação demoníaca acontece apenas naquela cena terrível que talvez você já tenha visto, alguém caindo no chão, estribuchando, babando, falando coisas que não sabe, uma força assustadora que a pessoa não teria em estado de normalidade. Ela quebra, ela empurra, ela enfrenta 30 homens. O Júnior, para uma pessoa possessa, vira assim um bonequinho pequenininho, né? A pessoa fica forte, redobra, multiplica a sua força. Mas não é apenas quando essas coisas acontecem que o diabo se manifesta. Não é apenas isso. Em situações que se instalam na vida, sinais que surgem diante de nós, que não tem nada a ver com o céu. Sinais que aparecem diante dos nossos olhos e que não tem nada a ver com Deus. E que se nós os seguirmos, se nós formos atrás desses sinais, o caminho será a perdição, será a destruição, será a tragédia. Louve a Deus, meu querido irmão, porque o Senhor continua manifestando os seus sinais ainda hoje. Mas acolha essa advertência. Sinais malignos e tenebrosos ainda acontecem hoje também. E cuidado para que você não vá atrás deles. Para que você não siga tanta coisa ruim. A vida é assim, gente. Você faz escolhas. Você faz escolhas. Alguém já disse que você é livre para fazer escolhas. E é escravo dos resultados das escolhas que você faz. Gravou bem isso? Você é livre para fazer escolhas. E se torna escravo dos resultados das escolhas que você faz. Não tem como fugir deles. As consequências de suas opções, suas escolhas. Cuidado para que você não opte, não decida, ao invés de seguir a luz do céu, começar a seguir sinais das trevas. Segunda última coisa que eu quero falar para você nessa noite. Diz o texto que quando aquela milícia, multidões de anjos surgiu diante dos pastores, eles cantaram glórias a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. A gente fala muito isso no Natal. Vamos falar juntos? Glória a Deus nas maiores alturas. Mais uma vez, todos os irmãos, vamos falar? Glória a Deus nas maiores alturas. A gente não tem que ter muito receio de falar glória, não. Glória é uma expressão de alegria, né? Originalmente advinda do Velho Testamento, do hebraico, e sugere isso, muita alegria, né? Exultação. E quando você está alegre, você tem que expressar isso com muito vigor. Então vamos assim, com essa ideia de mais celebração, né? Vamos repetir mais uma vez, a última vez, vamos lá? Glória a Deus nas maiores alturas. Amém, irmãos? Os anjos disseram isso. Ou seja, os céus se alegraram. Os céus se alegraram. Diz o texto que quando os pastores voltaram do lugar onde estava Jesus, eles também celebraram, voltaram felizes, foram para a cidade e disseram: nós precisamos contar isso para todas as pessoas, precisamos compartilhar isso que nós vimos, que nós contemplamos, testemunhamos, precisamos contemplar isso com todas as pessoas. Houve alegria no céu, houve alegria na terra. Quero dizer isso para você. Quando nós seguimos os sinais da luz de Deus, quando nós seguimos os sinais que vêm dos céus, e não os sinais do inferno, os céus se alegram. E a gente experimenta também muita alegria aqui na terra. Você crê nisso, irmão? Olha, eu quero dizer para você que eu tenho absoluta certeza que no dia que eu partir deste mundo, eu estarei de eternidade em eternidade na presença do Senhor Jesus. E eu desejo que você tenha essa convicção também.
eu vou viver a eternidade no céu. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu quero começar a viver, e já tenho vivido um pouco desse céu aqui na terra. Eu não quero ficar esperando o céu e vivendo o inferno aqui. Eu não quero ter a certeza que eu vou para o céu e estar vivendo aqui nas trevas. Eu não quero ter certeza de que eu vou para a luz e estar vivendo aqui debaixo do poder do maligno. Não, eu rejeito esta ideia na minha vida. Eu quero começar a viver o céu aqui. Não dá para viver a plenitude do céu, mas dá para viver muito do céu aqui. Ou seja, alegria no céu, alegria na terra na minha vida. Ou seja, alegria no céu, alegria na minha casa. Já disse para os irmãos, né? Eu sou um pastor assim, pastor meio que dá alegria, né? Quando eu falo isso algumas vezes as pessoas se assustam. Eu sou boêmio, pastor boêmio, aí eu completo, eu sou boêmio de Cristo, irmãos. Gosto de festa. Porque Jesus gostava de festa, ele foi em Caná numa festa, e ao invés de Jesus micar a festa, ele transformou a água em vinho de boa qualidade, ou seja, vamos celebrar mais. Alegria no céu, os anjos festejaram, glória a Deus nas alturas. Repita comigo, glória a Deus nas alturas, alegria aqui na terra. É isso que acontece quando a gente começa a seguir os sinais da luz, os sinais do céu. Irmão, Jesus, pode ser que você seja crente, servo do Senhor Jesus. Mas olha bem para cá, eu já estou terminando. Pode ser que você esteja seguindo não os sinais do céu, não as manifestações angelicais. Pode ser que você esteja seguindo alguns outros sinais. Coisas que não vão abençoar a sua vida, coisas que não têm te trazido edificação, coisas que não têm trazido sobre você a unção, a presença do Espírito de Deus. O desafio para o Senhor nesse Natal, do Senhor para você nesse Natal, é que você comece a efetivamente a andar atrás da luz do céu. É nessa direção que eu quero. É para lá que eu vou, na direção do Senhor Jesus. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou, na direção do Senhor Jesus. Fale assim, irmão, é para lá que eu vou. Fale assim, é para lá que eu vou. Eu vou fazer como os pastores, é para lá que eu vou, onde está Jesus. Fala assim, irmão, é para lá que eu vou, onde está Jesus. E aí os anjos do Senhor vão começar a povoar a sua vida. As bênçãos do Senhor se multiplicarão sobre você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Nenhum movimento, apenas se inclinando a sua cabeça e orando. Todos nós, lá no alto, aqui embaixo. Meu irmão em Jesus, minha irmã em Jesus, não celebre apenas mais um Natal. Faça como os pastores, eu vou na direção da luz. Eu quero caminhar na direção da luz. Eu quero seguir os sinais do céu. Eu quero estar atento às manifestações de Deus e não do maligno. Eu quero estar atento aos sinais que vêm do céu e não do inferno. Eu quero ser guiado pela luz que leva para Cristo e não por outros atrativos que me levam para a tragédia, para a desgraça, para as sombras, para as trevas. Diga aí agora, meu querido irmão, com seus olhos fechados, diga, é para lá que eu vou, na direção de Jesus. É nessa direção que eu vou andar, na direção dos sinais do céu. Quero ouvir os anjos cantando e não os demônios falando.
Pai eterno, nós já não vivemos mais nos dias de César Augusto, mas as trevas de hoje ainda nos assustam. Um mundo degradado, pervertido, decadente, completamente tomado por trevas. Mas no meio deste mundo tenebroso, nós escolhemos olhar para o céu e andar seguindo os teus sinais, seguindo a luz de Jesus. E assim como fez, Pai, aquele jovem, na quarta-feira passada, mesmo entendendo muito pouco ou quase nada da língua portuguesa, ele decidiu: eu quero andar com Jesus, eu quero ser um cristão, eu quero que Jesus nasça dentro de mim. Isso aconteça nessa noite aqui, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé, cante com a gente. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Diga assim: Senhor, eu quero seguir, eu quero a partir de hoje andar atrás, seguir os sinais do céu, seguir a tua luz, ir na direção de Jesus e não na direção do inferno, seguir sinais da luz e não indicações das trevas, andar no caminho da bênção e não no caminho da destruição. Jesus, eu te recebo. Vem, Jesus, viver na minha vida. Vem, Jesus, entra no meu coração. Entra na minha casa, Jesus. Vem, Jesus, eu quero passar esse Natal e o restante da minha vida na tua presença. Vem, Jesus. Você está orando assim, dessa forma? Nós todos estamos com os nossos olhos fechados. Se você está orando assim, levante bem alto uma de suas mãos, porque eu quero orar com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Amém. Deus abençoe lá no alto. Amém. Em nome de Jesus. Mais alguém? Levante bem alto. Deus abençoe você à minha direita. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero seguir o sinal do Senhor Jesus. Quero andar no sinal da luz, na direção do sinal da luz. Levante bem alto uma de suas mãos. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai eterno. Podemos sentir a presença da luz do céu neste lugar, Senhor. Transforma vidas, Senhor. Transforma corações. Quem está nas trevas, Senhor Deus, que seja trazido para a luz do Senhor Jesus. Venha ajoelhar-se aos pés do menino Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente vai cantar essa belíssima canção mais uma vez. Você que levantou a sua mão, eu quero fazer um convite corajoso, desafiador. Essa igreja toda vai orar por você, pela sua casa, pela sua família. Então, enquanto a gente canta, sai daí do seu lugar, do seu banco, lá do alto. Vem aqui na frente, à minha direita, à minha esquerda. Pode chegar aqui, porque nós vamos orar por você. Isso, pode chegar aqui. Enquanto a gente canta, eu vou esperar você. Pode vir aqui.
Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós temos aqui diversas pessoas que vieram assim com muita convicção, dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Mas eu, vez por outra, eu cito uma coisa ou outra, não é para constranger as pessoas não, mas é para que nós sejamos encorajá-los. Está aqui o Rodrigo, que foi trazido pelo Samuel. Samuel é irmão do Rodrigo, que por sua vez foi trazido pelo Júnior. Então o Senhor Jesus, anos atrás, salvou o Júnior. Dá um sinalzinho, Júnior, talvez alguém não te conheça, né? Anos atrás o Senhor salvou o Júnior. Depois, através do Júnior, salvou o Samuel. E hoje, através do Samuel, está salvando o seu Rodrigo. Louvado seja o Senhor. E a sua mãe, né? E a mãe do Samuel. E tá ali. Qual é o nome dela mesmo? Vem cá, Isabel, vem aqui. A família aqui então. Isso, toda a casa está sendo alcançada. Vem aqui, Júnior. Vem aqui, Júnior, porque você agora vai cumprimentar o seu neto. Neto espiritual. Oh, já tem vários já por aí, né? Olha aqui, meus irmãos. A gente quer orar com você. Você tem o seu motivo de oração? Pode chegar aqui. Sua saúde, o seu sustento, a sua vida espiritual, a sua casa.
Toda a igreja agora fechando os olhos e orando ao Senhor nesse momento. Todos os irmãos, estenda uma de suas mãos e orem. Pode vir. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor. Levante o seu clamor, irmão, na presença de Deus. Clame ao Senhor. Senhor visita, Senhor salva, Senhor cura. Senhor escreve esses nomes no livro da vida. Clame ao Senhor, igreja, em nome de Jesus. Pastor Filemão, por favor, vem aqui ao microfone. Toda a igreja agora intercedendo. Vamos orar por essas vidas. Para que o Senhor cure enfermos, para que o Senhor salve, para que o Senhor transforme. Para que o Senhor encha com o seu espírito aquele que está vazio. Irmão, clame, Senhor, encha a nossa vida com o teu espírito. Senhor, enche a minha vida com teu Espírito. Clame agora. Pai, é uma noite de festa. É uma noite santa. Acabamos de ouvir a tua palavra, ó Pai. Eis aqui vidas que ouviram a tua voz nessa noite. Quebrantadas foram pelo teu Santo Espírito. E nós te pedimos, Espírito Santo, venha fazer uma obra especial em suas vidas, ó Pai. Faça delas um vaso novo. Amém, Pai. Quebra a vida do passado, ó Pai. E cada uma dessas pessoas, ó Pai, que nesta noite sinta o impacto da tua santa presença. Amém, Senhor. Ó Deus, quem sabe vidas no derrota, que vem caminhando aos trambolhões, mas ouvindo a tua santa palavra nessa noite, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que siga o sinal do céu, esse sinal santo de esperança, de salvação, de edificação. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, continua abençoando o ministério dessa igreja, ó Pai. Teu servo pastor Paulo, como profeta, homem de Deus, ó Pai, na proclamação da tua palavra, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que o teu povo corresponda, de modo que essa igreja, sendo uma igreja profética, amém, nesse lugar, ó Pai, nome proclamando Jesus, tua palavra. Pai. Ó Deus, sabes que nesse grupo, ó Pai, certamente irá escolher homens e mulheres que vão ser os continuadores da tua palavra, ó Pai. Sabe as suas famílias, os seus empreendimentos, os seus trabalhos, os seus negócios, aquilo que eles fazem nesse mundo, ó Pai. Vai abençoar também, ó Pai, cada um deles, ó Pai. Que aceitando Jesus como Salvador, eu sou todo, salvação da alma, mas a vida inteira. Amém, ó Deus, Senhor Pai, Jesus, amém. e que se rendam a Ti, Senhor. E louvamos por tudo que foi feito nessa noite, pelas maravilhas operadas, ó Pai. E nós oramos com a unção do teu Santo Espírito. Amém, em nome de nome, Jesus. por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém.